Fala galera, tudo bem? Tá começando mais um Elementalk Podcast. Hoje a gente vai falar sobre vira-lata, mas não é aquele vira-lata bonitinho que caramelo. Você adora, o vira-lata caramelo. A gente vai falar de outro vira-lata. Você, sabe? Não você, todo mundo, mas você, aquele que adora tudo que vem de fora e que acha que tudo do Brasil é uma bosta. A gente vai falar de complexo de vira-latas. Então, bora falar, bora bater papo? Antes de começar, né, sempre lembrando pra você curtir o vídeo já, ó, é rapidinho, ó, já curtiu? É de graça, não gasta nada. Se inscreve no canal aí pra fortalecer a gente aí, pra gente continuar aí produzindo conteúdo, beleza? Valeu! Então, bora bater papo. Mano, esse papo de complexo de vira-latas é uma expressão que surgiu ali na década de 50, né? E hoje ela retrata muita coisa que eu percebo na nossa população. Tipo, essa impressão de que tudo que é de fora é muito bom e tudo que é do Brasil é uma bosta. É muito cultural isso, né? É muito cultural. E eu reparo em expressões, a gente estava comentando isso agora, né? A gente usa expressões em inglês, assim, super desnecessárias para falar de coisas básicas do dia a dia. Tipo brainstorm, né? Briefing, casting, job. Eu também me incomodo bastante com isso, mas fazendo um advogado aqui do diabo, também tem a ideia. Do diabo não, do devil. Também tem a ideia de que são conceitos que vieram de fora, né? E aí a pessoa tá usando, sei lá, uma teoria aí de um economista, e aí quer usar do jeito que ele escreveu e tal. Tudo bem que a gente poderia traduzir, deve traduzir, eu acho que é melhor, mas eu entendo esse ponto. Mas eu acho que, assim, a galera não usa os termos em inglês por esse ponto, entendeu? Eu acho que é para parecer ali moderninho, parecer engajado e tal, como se traduzisse ia perder isso, entendeu? Então acho que tem esse fator aí. Mas é uma chupa-bolice de tudo que vem de fora, mano. Em inglês é mais sofisticado, é mais bonito, então eu vou falar em inglês, sabe? É desnecessário, mano. Tipo, a gente desvaloriza muito as coisas que a gente tem, culturalmente falando mesmo, né? Cinema, música, séries, literatura. Porra, literatura acho que é uma das coisas mais gritantes pra mim, assim, porque eu fui aprender só na época de cursinho, né, que tive um pouco mais de acesso a isso, que a literatura brasileira, ela é riquíssima, cara. Uhum. A gente tem livros clássicos aí incríveis, né, que a gente não lê, tipo, a gente não estimula, né, os jovens, a população em geral a ler. Mas vai ler Harry Potter, vai ler Crepúsculo, tá ligado? Então, o que vem de fora sempre parece muito mais atraente do que o que é nacional, sabe? Não, eu concordo, realmente. E, tipo, o cinema nacional tem coisas muito boas e é pouco assistido, a galera consome muito pouco. Pouco assistido e pouco explorado, né? Eu sinto que tem pouquíssimo espaço pro cinema nacional. Não tem um investimento. Tipo, não, vamos desenvolver mais o cinema nacional. Tanto que quem investiu no desenvolvimento, não só de cinema, mas filmes e séries assim, nacionais agora, foi Netflix e Prime Video, né? Que são estrangeiros. Porque viram potencial. Pô, tem várias séries que fizeram sucesso. Tem uma que eu não assisto, minha esposa assiste, 3%. Você já viu? Assisti. Então. Eu assisti, eu achei muito boa. E é que ela veio fora de época, assim. Na verdade, eles tinham essa ideia já há um bom tempo e não conseguiram produzir, justamente por essa falta de investimento, assim. E é uma história aí que ficou batida, né? Porque é uma distopia ali. Parece muito aquele Maze Runner, né? Tem muito essa pegada. O Jogos Vorazes também. Jogos Vorazes é muito parecido à ideia. Que é tipo, o mundo tá acabando ali, as pessoas vão passar por um processo seletivo ali e tal. Os Jogos Vorazes não é bem um processo seletivo, mas ali tem os jogos também, a competição. Então é uma ideia bem parecida, e o 3% eles queriam fazer antes ainda de sair o primeiro Jogos Vorazes.
só que não tiveram incentivo. E aí só depois que saiu esses filmes aí com a mesma temática e fizeram sucesso, falaram, mano, acho que então pode dar certo. Então, uma descrença não poderia ser o pioneiro, sabe, no gênero, e por uma descrença brasileira não aconteceu. Cara, você pega Bom Dia Verônica. Nossa, que série incrível, cara. Cidade Invisível, eu não assisti, mas, pô, fez maior sucesso muito lá bom, fora. assisti também, muito bom. Então, tem uma série que tá agora no Prime Video que se chama Manhãs de Setembro, se eu não me engano. Eu não lembro o mês. Eu acho que é setembro. Eu acho que é Manhãs de Setembro. Que é, inclusive, com a Lineker, sabe? Cantora trans. Enfim, ela não sei se é a protagonista, mas, pô, puta história foda, sabe? Então, e que é pouco valorizado, mas a gente vai assistir série gringa, filme gringo. A gente não valoriza o que a gente tem aqui. Música também, né? Tem muita coisa boa. Também, pra caralho. Muita coisa vira hit aqui no Brasil. BTS, coisa de fora, tal, K-pop, ou coisa, bandinha do grupinho americano, tal. E a gente tem muita música boa aqui, cara. Muita música. Então, essa parada do viralatismo, ela me incomoda muito, assim, sabe? E eu acho que isso, inclusive, tem uma repercussão econômica negativa. Porque eu tenho a impressão, posso estar falando uma grande bobagem aqui, mas a gente explora muito pouco a inteligência brasileira. O potencial de desenvolver produtos, empresas de tecnologia e tal. Tô falando de um segmento, sabe? Mas a gente explora muito pouco. E talvez, isso tenha uma questão histórica muito forte. Não, isso com certeza. Nessa parte que você fala de pesquisa, desenvolvimento de tecnologia, realmente, assim, o Brasil tem muito potencial, tem muita gente boa, mas que não tem incentivo nenhum. E não vai pra frente, né? E não vai pra frente. Mano, tem muito físico, eu vou falar porque é mais próximo de mim, que sai do Brasil, vai fazer pesquisa e ganha vários prêmios, assim, representando universidades gringas, assim, porque aqui não teve um espaço, um investimento, né, uma bolsa para desenvolver aqui. E aí o Brasil vai abrir indústria e aí compra tecnologia de fora, compra máquina de fora, sendo que tudo isso poderia ter sido desenvolvido aqui. E aí fica super caro os produtos nacionais por conta disso. Então, a gente sempre foi acostumado com isso, né? Você pegar a história do Brasil, cara, a gente descoberto em 1500. A gente vai começar a ter indústria para consumo interno um pouquinho mais relevante no século XX, velho. Começo do século XX, entendeu? Então, a gente passou aí 4 séculos, praticamente, dependendo de tudo que era importado. E eu não sei... Posso estar falando bobagem, mas talvez a gente tenha naturalmente se acostumado com isso, né? Então, tudo que vinha... Antes era tudo que vinha da Inglaterra, uma hora passou a ser tudo que vinha dos Estados Unidos era bom, e nada do que é interno é bom, né? Nada do que está aqui é de qualidade. Um bom exemplo é o nióbio. E o nióbio é o lobby do Bolsonaro. Olha o bolsonarista aqui agora. Ó. Não, mas é porque dá para exemplificar isso aí muito bem. O nióbio, ele é um minério que tem em abundância no Brasil e só no Brasil. Assim, no mundo inteiro é muito difícil ter e o Brasil tem muito. E é um minério muito, mano, tem um potencial muito grande, assim, porque ele resiste a altíssimas temperaturas. Então, para construir foguete, essas coisas, motores e tal, ele é muito bom. Porque ele é mais resistente que outras ligas metálicas que você pode fazer ali e tal, com aço, ferro, qualquer coisa assim. Se você misturar o nióbio, fica muito melhor. E o Brasil, ele tem praticamente a hegemonia disso, sabe? Mas aí qual que é a questão? Que o Bolsonaro queria empurrar para o mundo comprar o nióbio brasileiro. Cara, sim, é um minério muito importante, tal, que ajudaria muito. Só que os outros países não têm e eles se viram sem, tá ligado? Eles desenvolvem tecnologia para suprimir isso, para conseguir desenvolver os seus produtos ali sem precisar. Então você não vai empurrar a goela abaixo o nióbio. Agora, se você mesmo desenvolvesse, construísse ali carros e foguetes e aviões com o nióbio, aí você exportar isso, porra, seria perfeito, seria ótimo. Mas não, porque o Brasil não investe no seu próprio, ele quer empurrar para os outros.
E os outros, eles têm essa capacidade de crescer sozinho. E eu acho que o Bolsonaro, ele é a personificação do viralatismo, né? Para começar, se você não lembra, o Bolsonaro, durante a campanha, né, o pré-campanha para as eleições de 2018, ele foi nos Estados Unidos, né, falar para a galera de lá, e para brasileiros que viviam lá nos Estados Unidos. E já rola uma coisa que me incomoda muito, cara. Puta que pariu, como me incomoda. A galera, os brasileiros lá gritando USA, USA. Porra, vai se fuder, né, velho? E ele também. Isso o cara que se diz patriota, né? Se diz patriota. E aí apareceu a bandeira dos Estados Unidos, ele foi e bateu continência, mano, pra bandeira dos Estados Unidos, cara. Por quê, velho? Por quê? Você pega a manifestação bolsonarista aí, nem vou entrar no mérito do que eles estão defendendo, enfim, não importa. Mas você vê lá a bandeira dos Estados Unidos no meio da manifestação. O que tem a ver os Estados Unidos, mano? O que tem a ver? Tá chupando o pau dos caras por quê, velho? Mas aí também já fico receoso, assim. Eu acho que em termos de cultura e de consumo e tal, eu acho que sim, a gente tem que aprender a valorizar mais o nosso e tal, mas eu acho que esse patriotismo, esse nacionalismo aí, vamos devagar aí e tal, porque aí você já começa a ficar meio cego, igual os americanos são também. Não, eu entendo o risco de se cair num nacionalismo, num ultranacionalismo. Mas o que eu quero dizer é assim, porra, qual é o sentido de você ser tão submisso a um outro país? Institucionalmente falando, o governo brasileiro, o governo Bolsonaro, enquanto o Trump era presidente, era completamente submisso aos Estados Unidos. E essa era uma das justificativas. Pô, os caras são desenvolvidos, então se eles são os melhores em tudo, a gente tem que copiar tudo que tem lá. Como se nada daqui fosse bom. E isso ignora completamente a realidade que existe no Brasil, ignora tudo. Agora, você como um historiador aí, você acha que tem a ver com a história do Brasil, de como ela foi construída, tipo, com o descobrimento e por não ter tido uma grande revolução armada pela independência, assim, sabe? Por ser um país super miscigenado, que recebeu muitos imigrantes e tal. Você acha que isso tem alguma interferência? Né? Eu acho que sim. Por quê? Né? O Brasil, ele... Na verdade, essa construção de nacionalismos, de valorização nacional, é uma construção porque ela é artificial. Né? Ela é artificial. Em qualquer país ela é artificial. Você tem imposição linguística, imposição cultural e etc. Ela é artificial, tudo bem. Mas no Brasil, a gente tem um problema para que isso aconteça, que é o seguinte: em todos os momentos de ruptura da nossa história, então se você pegar independência, se você for pegar Proclamação da República, Revolução de 1930, a queda de Getúlio Vargas em 45, golpe de 64, golpe de 64 talvez um pouco menos, mas todos esses outros momentos da nossa história, o que a gente tem? A gente tem uma elite que comanda o país, que controla o país, e que essa elite é quem vai guiar tudo. E ela exclui completamente os mais pobres de participação em todos esses processos. Então você não consegue construir um sentimento de pertencimento a uma nação, de valorização do seu território, da sua cultura ou de algo do tipo, justamente porque você tem uma massa completamente excluída. Historicamente, a gente se acostumou a gostar do que vem de fora. Né? Os filhos dos proprietários de terra no Brasil, eles iam estudar fora. E é uma diferença de colonização, porque nas colônias espanholas você tinha universidade. Então você tinha gente estudando lá, desenvolvendo a cultura local. Aqui não. Então, historicamente, a gente tem vários processos que dificultam a gente olhar para si enquanto povo e se valorizar. Mas a gente olha para os outros e gosta. Entendeu? A gente consome pra caramba filme americano, por exemplo, falando sobre a história deles. Então, sobre o racismo, por exemplo, sobre a segregação. Que, cara, é um tema que a gente também vive, que a gente também viveu historicamente e que não é explorado aqui. Uhum. Aqui não é explorado. Quando a gente gravou o episódio sobre racismo, o Irapuã,
Eles deram boas a Luana referências. falou ali. sobre Não foi o André Rebouças. Caraca, agora me fugiu o nome. Porra, não foi o André Rebouças, cara. Luiz Gama. Falaram sobre Luiz Gama. Que foi um cara que responsável diretamente pela libertação de centenas de escravos antes da abolição acontecer. E, por exemplo, esse tipo de memória não é valorizado aqui. Nossa, mas você podia ter vários filmes sobre esse cara, velho. Uhum. Vários filmes sobre personalidades brasileiras importantes, né? E não tem. E um ponto aí também que deixa claro, assim, eu vi uma entrevista, agora eu não vou me lembrar o nome, mas de um intelectual brasileiro aí que ele é bem respeitado fora, e ele tem contatos lá com a bancada do Prêmio Nobel e tal. E aí, num jantar, ele perguntou assim, por que o Brasil nunca ganhou um Prêmio Nobel, sendo que já teve várias pessoas concorrendo e tal. E aí a bancada ali que julga, avalia, falou: os brasileiros não valorizam os seus intelectuais. Os próprios brasileiros desmoralizam eles, então por que a gente vai dar um prêmio para eles, sabe? Então isso aí também é um reflexo disso aí, dessa cultura, né? Porque, tem muita gente boa, mas que não é valorizada e acontece isso, velho. Mas eu acho assim, é só você ver o tanto de referência estrangeira que a gente tem numa cultura de massa hoje em dia, né? E o tanto de referência nacional que a gente tem. Tudo que é estrangeiro parece que é melhor, né, mano? Agora deixa eu fazer uma pergunta aqui pra você, pessoalmente. Hoje é sexta-feira, pra quem não sabe, a gente grava um pouco antes e tal, e aí daqui 2 dias vai ter a final da Copa América, Brasil e Argentina. Não, é amanhã, pô. É amanhã? É amanhã. Não, é domingo. Não, domingo é final da Euro. Ah, então tá, não sei. Eu sei que adiantaram os jogos porque ia passar a final no domingo, mas isso é o de menos. Aí vai ter a final, Brasil e Argentina. Você vai torcer pro Brasil e tal? Vou. Então. Por razões óbvias. Eu vou também. Mas aí tá toda essa discussão, você viu aí? Porque teve uma jornalista muita gente da falando Globo que falou que vai torcer pra Argentina e tal. Porque o Messi merece um título com a e aí seleção. rolou esse debate. Ele e eu que acho joga que bola e ganha. se encaixa perfeitamente no que a gente tá falando, assim. Sim. Tipo, nem o brasileiro era nacionalista na época de Copa. E agora até nisso já tá começando a deixar de ser, caralho. Entende? Eu sei que a gente tá passando aí por uma situação de pandemia e que essa Copa América já gerou muita polêmica e muita gente tá desgostosa com a realização dessa Copa América e tal. Mas, mano, eu não vou torcer final, Brasil e Argentina chegou aí, porra. Vai ficar com dó do Messi, torcer pra Argentina? Isso aí, porra. Ele que joga e ganha. Então, isso aí é um exemplo que tá acontecendo. Com certeza. Inclusive, o pessoal da Argentina respondeu, você viu? Falou, essa não jornalista precisa torcer, não. A gente agradece aí, mas a gente não precisa dessa torcida. A gente já tem 46 milhões aqui que são suficientes. Olha isso. Pra mim, isso é um exemplo, né? Pra mim, isso é um exemplo. Mas, então, é que essa jornalista foi o caso aí que... Mas tem muita gente que tem um monte. Eu acho que não só nisso, você vê a quantidade de gente hoje... tudo bem gostar, né? Mas a quantidade de gente que consome camisa de time estrangeiro, por exemplo. Mas não tem uma camisa do próprio time, do time brasileiro, tá ligado? Não, a molecada hoje em dia torce pro Barcelona, pro Real Madrid, mas não tem um time aqui, velho. Mas é isso. Acompanha pra caralho lá, mas não acompanha aqui. E aí, vai o jogador brasileiro lá, paga pau pra caramba. Mas quando ele jogava aqui, nem sabia quem era. É isso. Mas eu me incomodo com esse viralatismo. Eu sei que pode ser... é um discurso nacionalista, o discurso nacionalista ele é perigoso e tal, mas esse viralatismo me incomoda, cara. Me incomoda. A gente achar que tudo... não, porque brasileiro, coisa do Brasil, então não é muito bom, tem que ser lá fora, sabe? Gente que vai fazer enxoval... Não, eu vou fazer... Gente rica, né? Não, vou fazer o meu enxoval nos Estados Unidos, não vou fazer no Brasil. Se fuder, mano. Porque no Brasil não é bom, sabe? Porra, mano. A gente fica pagando pau pra universidade gringa, né? Mas as nossas a gente não valoriza. A gente fala mal. Paulo Freire. Fala que o estudante brasileiro é maconheiro.
O Paulo Freire, todas as universidades do mundo estudam Paulo Freire. É uma das obras mais lidas em universidades no mundo, mas o brasileiro fala que ele é maluco. Que ele... Se eu não me engano, nos Estados Unidos, o Paulo Freire é o escritor estrangeiro mais lido. E no Brasil ele é um carrasco. Então, cara, era pra ser uma pessoa extremamente valorizada aqui. E é esse ponto que me incomoda. A gente não valorizar os nossos, sabe? A gente não valorizar a nossa cultura. Gente boa, que produziu bom conteúdo, não é valorizada. A gente fica olhando pra fora só. É isso que eu acho bizarro. E eu não sei se isso é uma mentalidade que faz com que a gente continue atrasado em algumas coisas, né? Ou se não tem nada a ver. Mas é um incômodo. É um incômodo que eu tenho. Eu não vejo problema, assim, em consumir conteúdo, música e filme estrangeiro, mas eu vejo problema em você desprezar o brasileiro. Eu acho que é isso. Também. Não sou hipócrita aqui de falar que eu não consumo. Consumo pra caralho. Né? Mas eu acho que a gente tem que valorizar mais o que a gente tem. O produto que a gente tem. E aí, o que você acha? Curtiu o papo? Deixe sua opinião no comentário. Você também acha que a gente tem complexo de vira-lata? Você acha que não? Você já se viu fazendo alguma coisa assim ou não? Enfim, deixa seu comentário. Fala aí pra gente o que você achou, se você concorda ou não com a gente. E já não esquece, deixa o like, se inscreve no canal e é isso. Menos Drake, mais Emicida. Boa. Valeu! É nóis.